Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos a esta live, onde estarei conversando sobre aspectos polêmicos trabalhistas na pandemia do novo coronavírus, com a doutora Fabiana Ferrão, sócia da MSA Advogados, responsável pela área trabalhista. E aí, Fabiana, é muito trabalho, né? É, tem muitas polêmicas, né? A gente vai tentar Isso, falar nesse período aí de algumas só, mas, legal. mas são muitas polêmicas, realmente. Então, vamos lá. Fabiana, o ano de 2020, ele existia uma promessa de um período de recuperação e crescimento na economia. A inflação ela estava controlada quando, em março, foi decretada a pandemia pelo novo coronavírus. E isso, as empresas tiveram que lidar com uma nova realidade que é o isolamento social. E, na consequência, vieram o fechamento parcial ou total das suas atividades, né? Algumas lojas, algum comércio, algumas indústrias tiveram que fechar, né? Ou seja, não poderia ter acesso. E com isso, houve uma necessidade, na verdade, de se adaptar a essa realidade do novo coronavírus, da pandemia, a seus anseios em termos de atividade econômica. Houve também uma necessidade, logo no início, que foi decretado a pandemia, de negociar os contratos, verificar, por exemplo, redução de contrato de aluguel, valores, prestação de serviço, verificar a questão também dos fornecedores, verificar estoques. Muitas empresas estavam voltando das suas atividades ali com relação a carnaval, enfim, a gente sempre diz que o ano começa após o carnaval, Mas o só que carnaval, esse ano houve um início não muito esperado, né? E é. nessa realidade, as empresas, além de terem que se adaptar a essas questões de isolamento, tiveram também que adaptar a questão de como fazer para que seu negócio não parasse. Sim, Algumas um desafio empresas, muito bom, né? algumas empresas optaram por delivery, outras por home office, só que a gente sabe que não é uma coisa muito simples. E a Uhum. questão e o temor de muitas empresas é que, no final disso tudo, né, ou seja, começando a chegar o pagamento da folha de pagamento, não houvesse o caixa suficiente, já que as empresas não estavam faturando, né? A maioria ali não tinha muitas condições, até por uma questão Exatamente. de cuidado, né, com seus funcionários. E aí, nessa questão, veio o governo federal e editou as medidas provisórias, né, as chamadas MPs, a 927 e a 936, que seriam as mais importantes nesse momento aí para conseguir que as empresas conseguissem um fôlego, né, de superar essa primeira crise. E esse benefício emergencial, ele veio exatamente para preservar o emprego e a renda. Só Uhum. que nessas questões teve uma condição muito boa com a criação das MPs e deu um fôlego, porque eu poderia fazer, em alguns casos, a suspensão e a redução do contrato de trabalho. E aí, junto com isso, né, com as medidas provisórias, aí veio justamente algumas dúvidas, e aí é que a gente vai conversar um pouquinho essa noite sobre isso, de como fazer essas aplicações das MPs, né, 927, 936, mas sem a gente ter uma preocupação com o risco trabalhista, ou seja, com o passivo trabalhista.
Então, eu tenho que ter a segurança de que eu resolvo uma situação, mas que eu não crie lá na frente um problema trabalhista com os meus funcionários, né? Risco E de aí, uma ação, né? exatamente. E aí, diante de várias questões que até os nossos clientes perguntaram logo no início, foi com relação, por exemplo, aos benefícios, né? Os chamados benefícios. Aqueles que são pagos pelas empresas aos empregados, e aí a gente vai falar pelo menos de três que são os mais importantes, que é o Vale Transporte, o Plano de Saúde Dental e o Vale Refeição e Alimentação. E aí eu queria já começar a te perguntar isso. É devido ou não o pagamento desses benefícios no caso de suspensão, redução e home office? Então, antes de eu te responder, Nazaré, o que a gente tem que atentar é para o seguinte: essas duas medidas provisórias vieram para flexibilizar as normas trabalhistas, que a gente sabe que normalmente tem uma visão pró-empregado, né? Mais favorável ao empregado. Sim. Só que elas deixaram muito claro que a intenção não era só preservar o emprego, mas as empresas também, né? E nesse sentido, a gente tem que fazer uma interpretação mais flexível também e tentar evitar que essas interpretações sejam, né, de forma desfavorável também para a empresa, que ela precisa se manter. Enfim. Sim. O Vale Transporte, quanto ao Vale Transporte, ele tem uma conotação própria por lei. Ele já tem esse sentido de auxiliar o empregado nas despesas, né, com o deslocamento residência, trabalho e residência. Isso aí já, por lei, a gente já vê que ele tem esse sentido mesmo de reembolsar essas despesas, ainda que parcialmente em alguns casos. O vale refeição, eu vou até deixar por último, que é uma questão mais polêmica. Mas bastante. Então, é indiscutível que o vale transporte pode ser suspenso nesses períodos, salvo na redução da jornada, né? Se tem essa redução, não, mas no caso de suspensão do contrato de trabalho e home office. E no caso de plano de saúde, plano odontológico, ou qualquer outro benefício considerado social, eles vão ser mantidos, têm que ser mantidos. A MP 93, ela trouxe uma disposição expressa quando se faz essa suspensão do contrato de trabalho, devem ser mantidos esses benefícios. E daí a dúvida maior, né, foi a partir daí que benefícios seriam mantidos. Então, o Vale Transporte não, os planos de saúde, dentário ou quaisquer outros devem ser mantidos, e o Vale Refeição. Como se faz? Para a suspensão do contrato de trabalho já é mais fácil da gente entender e interpretar dessa forma, porque na suspensão não há prestação de serviço, não há o pagamento do salário, né? Não há aquela contraprestação e não há prestação de serviço, o contrato fica paralisado. Fica mais fácil de se entender que o Vale Refeição ele fica suspenso. Quanto ao home office, no caso já de home office, no meu entendimento, e daí eu vou deixar claro que é um entendimento que eu adoto e alguns doutrinadores, alguns juristas também compartilham desse entendimento. Não é o entendimento da maioria, há o risco se houver uma suspensão, mas se for pactuado naquele acordo individual, quando houver a transformação, quando houve, né? Algumas empresas já até fizeram isso, tá? Desde o início da MP. Quando for pactuado, lá quando fizer o acordo individual, deve constar que o vale-refeição não vai ser pago. Né? Isso é o que a própria medida provisória já traz ali no início, dizendo que os acordos individuais prevalecem sobre o acordo coletivo, convenção coletiva, né? Negociações coletivas e até mesmo a legislação. Então, essa questão de alteração do contrato de trabalho para prejudicar o empregado ou não, nesse aspecto,
já foi flexibilizado e é possível, sim, suspender, no meu entendimento, o Tá, vale-refeição, principalmente se ele for acordado. tá. Então, Não. só uma dúvida. Então, em relação Uhum. à suspensão, no caso de vale transporte, né? Então, vale transporte, tanto na modalidade com relação a home office e suspensão, não se falaria em pagamento de vale transporte. No Uhum. caso de plano de saúde, né? Plano de saúde, dental, nas três situações permanecem. É isso? Sim, sim. Isso. Agora, no caso de redução de carga horária e salário, né? Então, vamos supor que o funcionário tem uma carga reduzida de 25%, mas Uhum. ele vai ao trabalho. Então, nesse caso, Uhum. é pago o vale transporte, porque há um deslocamento, Aí sim, não, isso é indiscutível. A partir do tá? momento que se utiliza, né, o, se tem essa despesa, ele vai ter essa despesa, então não há que se falar em suspensão, com certeza. Tá. Só mesmo no É, caso de home office e suspensão do contrato é que pode fazer essa suspensão. tá. Com relação a quando você falou de vale-refeição, Hum. existem casos de suspensão, de redução de carga horária que ficaria menos de 6 horas, né? Sim. Nesse caso, também é válido ou não o pagamento do vale-refeição? No Quando a meu entendimento, redução. pode, no caso de redução, onde o empregado só vai fazer a prestação de serviços em 6 horas, então nem direito a 1 hora de intervalo ele tem para refeição, então não se justifica o pagamento de vale-refeição. E no meu entendimento, a home office, nessa situação específica que a gente está passando, que é realmente um momento de guerra, né? A gente está vivendo um É período verdade. excepcional, então, onde as empresas quase que não entra, né, nada para a empresa ali de receita, a empresa está sendo obrigada a colocar o empregado em home office, praticamente, porque ela não tem condições de se manter, né, das Uhum, atividades se manterem ali, da empresa se manter aberta, então ela está sendo obrigada a colocar o empregado em home office. O empregado vai uhum. deixar de ter o custo dele no restaurante, né, para fazer a refeição, que esse é o objetivo, de pagar um vale-refeição. Então, se ele não está tendo mais o custo com a refeição ali no restaurante que ele vai próximo do local de trabalho, se ele está em casa, não há que se falar. Não é o entendimento da maioria. O entendimento da maioria é de que se ele faz essa prestação de serviços ainda aqui em casa, ele contribui para a produção da empresa e, portanto, ele faria jus, teria direito a esse valor, a esse vale-refeição. Quanto ao vale Agora, alimentação, eu estou antecipando, né? Mas você chegou a falar. Vale alimentação é uma outra coisa, né? Ele se distingue do vale refeição. Se a empresa já uhum, pagava, ele não está atrelado à refeição no local ali de trabalho. isso. Então, ele contribui para o mercado, outras coisas, aí sim, aí se justifica, porque aí ele já vai auxiliar o empregado nas despesas dele em casa. No meu Sim, entendimento, é totalmente é diferente do vale refeição. tá, ok. Mas o Bom, importante para a empresa se resguardar é fazer constar, principalmente nesse caso de teletrabalho, né, de home office, fazer constar no acordo individual, onde foi alterada essa condição, né, de presencial para teletrabalho, para evitar problemas. ok, tá legal. E aí, pegando esse gancho em relação às questões de home office e de tipos de contrato de trabalho, em relação, por exemplo, temporários, né, os contratos dos temporários, como é que fica essa relação aí com relação à suspensão e redução? Pois é, muitas dúvidas surgiram nesse caso, por quê? Em regra não. É uma regra mesmo que tem que ser observada. No caso de trabalho temporário, não há que se falar em estabilidade, né? E a MP 936 fala
quando a empresa adotar essas medidas de suspensão e de redução, haverá a correspondente estabilidade ali pelo mesmo período que ela adotar a medida. Se for por 30 dias, o empregado vai ter a estabilidade durante a suspensão de 30 dias e mais 30 dias para frente, né? E no caso do temporário, como já o contrato ele é por prazo determinado, não teria como se aplicar essa estabilidade. Mas tem duas observações aí para fazer. Uma é que já houve uma decisão recente, foi em dezembro de 2019, onde nem mesmo para gestante foi dada a estabilidade num caso de contrato de trabalho temporário. E o que é diferente do contrato por prazo determinado, contratos de experiência, por exemplo. Sim, né? Porque não pode fazer confusão. Que é diferente. Né? Tem é diferente. Nesse caso de experiência, o entendimento é que há uma expectativa, não é o meu entendimento, o entendimento do TST, há uma expectativa do contrato se tornar indeterminado e, portanto, ali ela teria estabilidade. Por que eu estou falando da gestante? Porque ali a gente pode utilizar como parâmetro para o temporário. Então, se não há essa estabilidade, o contrato vai findar normalmente naquele período que findaria. Mas, ainda assim, se a gente parar para pensar na suspensão do contrato de trabalho, não estou falando da redução. Na redução ficaria até mais fácil. Na suspensão do contrato de trabalho, aquele período ele não é contado. Então, se suspende por 30 dias, e se o empregado, o trabalhador temporário, ele teria ainda 30 dias para findar o contrato dele, certo. Se eu quiser aplicar uma suspensão por 30 dias, aquele prazo não vai ser contado. Ele vai voltar a contar depois. É importante que fique claro no acordo que será feito de suspensão que essa cláusula conste lá que ele vai ser suspenso pelo período de 30 dias, o contrato vai ser suspenso e nesse período não vai haver a contagem para efeito do término do contrato de trabalho, entendeu? Então, retornando, o empregado vai ter aqueles 30 dias. Então, esses 30 dias aí para retornar a contagem podem até ser contados para efeito de estabilidade para a empresa ficar mais segura. Sim, não vai ter, já tá não pode ficar causando muita implicação. As medidas provisórias vieram para facilitar, né? Então, a gente não pode criar dificuldade onde não foi imposta ali na medida provisória. No caso de redução da jornada para esses temporários, a empresa tem a opção de fazer, mas eu vejo como preocupante se houver essa proximidade do término do contrato e se houver algum entendimento posterior de que essa estabilidade deveria ser aplicada, a gente não sabe, né? Há muitas mudanças, né? Eu estou fazendo uma interpretação de acordo com uma outra situação que é a de gestante, que tem estabilidade. Sim. Mas a gente não sabe qual vai ser o entendimento. Então, no caso de redução, acho mais arriscado o trabalho temporário que está em vias de... E aí você projetar aquele contrato para depois, já que não há aquela suspensão do período como há na suspensão do contrato de trabalho, entendeu? Acaba que vai até talvez ficar até mais oneroso para a empresa do que propriamente encerrar o contrato na fase dele inicial, vamos dizer assim. Né? Agora, até pode ser estudada essa questão da rescisão, né, antecipada, se for o caso. E outra situação, Nazaré, já pegando esse gancho aí do temporário, falaram que também não se aplicariam essas medidas aos temporários porque eles não têm direito a seguro-desemprego. Mas o benefício emergencial ele não é um seguro-desemprego. As pessoas estão fazendo essa interpretação, mas ele não é um seguro-desemprego, ele é um benefício emergencial. A base para pagamento é o teto lá do seguro-desemprego, é o valor que teria direito, enfim, tem lá as especificações, mas ele não é um seguro-desemprego, é um benefício emergencial. E as empresas tomadoras de serviço, que têm contrato com essas empresas de trabalho temporário, só cabe a elas mesmo fazer a adequação ali do contrato entre ambas para que não tenha problema, né?
No caso Ok. de redução da jornada, faz uma revisão do contrato, porque a tomadora de serviço não vai poder fazer o pagamento por algo que não está sendo prestado integralmente, né, pelos serviços que não estão sendo prestados Uhum. integralmente. E se houver a suspensão do contrato de trabalho, tem que haver suspensão do contrato entre as empresas também, para que não haja problemas futuros, né? Ok. Chegou uma pergunta aqui que eu queria já falando com você, que é como reduzir a jornada em home office é, que não está sujeito ao controle de jornada. É complicado É, isso, hein? isso daí também está sendo bem dividido o entendimento. Alguns entendem que não é possível, outros entendem que, se Uhum. tratando, né, de uma excepcionalidade, a situação que está no momento, é melhor fazer o quê? Faz a redução da jornada para o home office ou dispensa? Não é para preservar o Aham. emprego? Então, nesse sentido, eu compartilho do entendimento de que é possível sim fazer essa redução, mesmo para quem está em home office, até porque normalmente vai ser transformado esse contrato para home office, mas ele já Uhum. tinha uma jornada controlada quando era presencial, né? Então, Sim. basta ser mantido, serem mantidas as mesmas regras, né, nesse período, e daí faz-se um controle, aí vai ser uma situação para cada empresa adotar de acordo com o que ela tem de disponível ali de meios, né, tecnológicos para Uhum. que faça esse controle de jornada, não tem jeito. Aham. Tem uma outra pergunta também. Podem ser intercaladas as medidas de suspensão e redução e qual é o período? Pode, pode. Essa, Pode ser feito num mês a redução, no outro mês a suspensão, desde que esse misto, dessa mixagem aí que vai fazer, né, vai mesclar, né, essas duas sim. medidas, desde que elas juntas não ultrapassem 90 dias, não tem problema algum. Pode ser aplicado Ai, para alguns empregados a suspensão, para outros a redução, não há problema. na verdade não tem uma preferência de uma medida ou outra. Eu posso tanto fazer Não, primeiro uma redução, como depois uma suspensão ou vice-versa. Não há isso. Sempre nenhum atento ao problema em prazo relação a total. isso. Não, não, não há. Ok. Uma outra pergunta também posso despedir o empregado durante o período de estabilidade criado pela MP 936? Pois é, poder pode, mas a empresa vai ter que fazer o pagamento dos salários que seriam devidos ao empregado no período de estabilidade. Tá. Agora, a medida provisória, ela traz umas regrinhas ali quando você reduz, em faria justo de receber a título de descumprimento pelo descumprimento dessa estabilidade. Fugiu, Uhum. ficou um pouco travado aí, Nazaré. É, Conseguiu me eu ouvir? consegui. Para mim ficou ok. Tá bom? Você está me ouvindo agora direitinho? Estou, Tá. estou. Uma outra é, pergunta. Se eu posso, por exemplo, fiz uma contratação abril, maio, após a decretação da pandemia. E agora eu quero fazer, por exemplo, a redução de salário e carga horária. É permitido fazer após a pandemia? No caso, o Não, decreto não pela é pandemia? permitido. Não é É, permitido. não é permitido. Não é permitido. Somente para os contratos que já estavam em vigor no momento da medida provisória, da Tá, edição dela. ok. Ok, ok. Tem uma outra pergunta e um outro item que eu gostaria de conversar com você. Esse eu vou dizer que é campeão em relação à dúvida sobre esse tema, até pela questão do próprio cuidado que merece esse item. E aí nós estamos falando aí no caso das gestantes, né? É. Nesse caso,
O que você aconselha, né? Porque algumas gestantes ainda estão em fase inicial da sua gestação e outras estão bem próximas, né? A ter o seu bebê, e aí cria aquela dificuldade de entender o seguinte: o que eu posso e o que eu não posso nessa questão. Eu posso suspender, eu posso reduzir o trabalho da gestante? O ideal é que se faça o quê? O que acontece? A suspensão, a gestante, né? A gestante trabalha normalmente, né? E não tem nenhuma implicação para fazer a suspensão do contrato de trabalho de uma gestante. O que a gente tem que diferenciar é da que já está afastada, recebendo o salário maternidade. Essa sim é a minha orientação, é de que não faça a suspensão, porque é considerado um benefício previdenciário e a medida provisória ela é expressa nesse sentido de que não cabe a percepção do benefício emergencial cumulado com qualquer outro benefício de prestação continuada, salvo pensão por morte e pecúlio. Então, para a gestante não ser prejudicada, não haver qualquer outro problema aí, né, futuro para a empresa, suspender a gestante que já está recebendo salário maternidade é complicado. Para a suspensão da que não está ainda recebendo, está no início da gestação, problema nenhum, não vejo problema nenhum. Uhum. O maior cuidado tem que se ter com a que está em vias, né? Todas elas já têm uma previsão de parto, né? Elas fazem os exames mensalmente. Então, essa previsão de parto que deve ser observada. Se tiver 20 dias aí pela frente, é meio complicado. Porque, a não ser que você reduza 10 dias, mas aí é melhor que se antecipe aquele período, né, de salário maternidade, dos 28 dias que antecedem, que a gente já, até recentemente teve decisão do STF nesse sentido, de que não seria de 28 dias antes, somente para prematuro, que aí são situações excepcionais. Eu estou falando em regra. Em regra, pode ser feita essa antecipação mediante atestado médico, com 28 dias de antecedência da previsão do parto, e aí é mais seguro do que você fazer suspensão quando tiver já em vias desse parto acontecer, né? Porque nesse sentido também, na verdade, ela começa a ter o benefício quando ela está ativa no contrato de trabalho, não é isso? Então, por exemplo, ela para receber o valor, né, e estar apta a receber o valor do benefício, ela teria que estar ativa. Se ela está com o contrato suspenso, eu entendo que ela não teria... poderia ter um entendimento de não receber em função do contrato suspenso. Eu acho que seria pior, não é isso? E tem que observar, né, dar essa orientação das pessoas que estão nesse período de fazerem a contribuição para evitar qualquer problema, né? Porque no período de suspensão a empresa não faz o recolhimento do INSS. Ela está desobrigada de fazer esse recolhimento. E aí, no caso, eu poderia até, para esse tipo de situação, poderia até dar férias, né? Poderia se dar férias para essa gestante. Depois, ela poderia entrar com um atestado, até com antecipação dos 28 dias. E aí isso chegaria... Mas se pode até fazer a questão da antecipar as férias, né, no caso. Isso. Seria melhor. Mas aí também tem que ficar atento ao período, porque se tem essa previsão de parto muito próxima, de qualquer forma pode dar problema, né? E, na verdade, também eu vejo um outro aspecto também da MP, que eu teria que comunicar a suspensão 2 dias antes. E esse também pode ser um complicador, você não acha? Sim, porque com certeza. Vocês que trabalham aí com operacional, né, vivem mais, né, isso aí de forma mais rotineira. Porque, na verdade, às vezes a empresa ela é comunicada
da gestante já tenha tido um bebê quase um dia, 3 depois, né? E aí, como é que eu faço para suspender esse contrato? Então, a orientação que você está colocando, então é o seguinte, eu tenho que analisar o período que ela tem ainda pela frente na gestação, observar se esse período ele está muito próximo. Vale a pena eu conversar com a funcionária e propor também a questão ou dela verificar a questão do atestado médico para já sair, né, vamos dizer assim, de licença maternidade, e aqueles que ainda, porventura, já estejam no processo de recebimento de salário e maternidade, eu não poderia suspender, até porque ela já estaria no benefício. É isso? Exatamente. Tá. Ok. E daí você interrompeu uma suspensão do contrato de trabalho, para que depois, imediatamente após ela já fizesse jus, né, direito aí a ser salário maternidade, na sequência, pode haver alguma implicação depois, né? Que ela Verdade. ela tem que estar contribuindo também para que receba. Isso. Então, você melhor do que ninguém aí pode dizer que, né, nessa questão operacional aí fica mais complicado. Verdade. Um outro questionamento, Fabiana, é com relação à alteração do 13º período aquisitivo de férias. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque chegam várias dúvidas em relação a isso. Se suspende ou não esse período para o recebimento de 13º e o período aquisitivo de férias. De férias, Até que algumas empresas ainda não estão visualizando essa implicação, mas aí vai, logo em seguida, assim que retornarem as atividades, né, vai ficar complicado para fazer essa contagem. Mas para suspensão do contrato de trabalho, paralisa mesmo o contrato de trabalho nesse período e, inclusive, a contagem para efeito de 13º, para efeito da contagem para as férias, e aí altera a data do período aquisitivo, o início do período aquisitivo, do próximo, no caso, né? Porque se suspender por 2 meses, acaba projetando para frente, vai voltar a contar, assim que retornar às atividades, vai voltar a contar de onde parou. Então, se ela tinha 3 meses antes da suspensão, conta-se o 4º mês a partir do retorno. E aí, até completar 12 meses, lá na frente já vai alterar o período aquisitivo. E para efeito de 13º, se suspendeu por 2 meses, vai receber 10/12 ao final, porque esse período não vai ser computado. A gente está fazendo essa interpretação por outros tipos de contrato, outros tipos de suspensão, como o serviço militar obrigatório, e o entendimento que você tem hoje é exatamente esse. Retornou às atividades, volta a contar de onde parou. Não tem aquela questão de reiniciar o período aquisitivo como nas férias coletivas, não. Entendeu? Volta a contar de onde parou. Então, por exemplo, se ele estava em janeiro, janeiro não, vamos colocar janeiro, em fevereiro. O período aquisitivo dele estava em fevereiro. Na verdade, quando começou a suspensão, eu tive março e abril. Quando chegar em 2021, eu projeto esses 2 meses para frente. Então, ao invés desse período aquisitivo ser em fevereiro de 2021, ele passa a ser após abril de 2021. Ou seja, a cada período, se for 30, projeta mais um mês, se for 60, mais um mês, mas sempre nessa proporção. Tá. Tem que visualizar que realmente paralisa o contrato de trabalho, entendeu? Tá, ok. Isso daí é um aspecto que a gente tem que verificar, porque quando chegar realmente, como você falou, quando chegar no mês de dezembro,
pode que vai haver ser? questionamento, porque alguns, por exemplo, você pode ter uma empresa que uma parte você suspendeu e outra não, né? E Sim, aí é que vai começar aí os complica, problemas. Ok. né? Existe também uma outra questão relacionada à questão das férias, se elas podem ser antecipadas, né? Ou seja, as férias antecipadas, elas podem ser interrompidas, e se existindo uma possibilidade de demissão, ou seja, o empregador preferir fazer a demissão, se ele pode fazer nesse período que ele está de férias. Isso é uma Isso pergunta é uma muito dúvida frequente. muito, porque primeiro veio essa MP 927 dando algumas alternativas para as empresas, né? Então, de cara, Uhum, já começaram a adotar algumas medidas. Não aguardaram a MP 936, até porque não havia tempo, né? A sim. preocupação era normal, né? Então, adotaram como uma das medidas a antecipação de férias. E acho que foi uma das mais adotadas realmente. E aí veio a Uhum, MP 936. E aí ela deu outras opções. Quando veio a MP 936 com essas opções, eu entendo que surgiu para as empresas uma nova modalidade e que não impede de ser adotada, mesmo que já tenha sido feita a antecipação das férias, desde que o empregado assine lá no acordo de suspensão das férias para que o contrato seja suspenso ou para que volte às atividades e faça a redução. Isso tudo por conta lá da MP 927, que no iniciozinho fez um dos primeiros artigos, no artigo 2º, o parágrafo único do primeiro, fez fez prevalecer o acordo individual sobre o acordado, convenção coletiva, acordo coletivo ou até mesmo a legislação. Então, se o acordo individual prevalece, né, nesses aspectos, eu acho que ele pode, eu entendo e orientaria sim, que pode ser feito desde que o empregado assine concordando com essa suspensão. Quanto à demissão, suspensão ou redução, né? Quanto à demissão uhum. nesse período, eu acho mais complicado. Pode até ser feita a demissão, a rescisão, se for observado o período que o salário, né, a antecipação do valor que Sim. seria feito de férias, né, inclusive 1/3 na rescisão, mesmo que tenham sido antecipados 30 dias, né, e Uhum. eu entendo que tenha que ser feito na rescisão, ou se a empresa fizer uma rescisão por força maior, porque vai extinguir as atividades. E aí, se houver realmente esse encerramento das atividades por força maior, que eu vou falar mais à frente, que é bem polêmico também. Sim. Se for comprovado e tal, né, que se trata de força maior, e aí se a empresa fizer essa demissão em meio às férias, aí é uma outra situação. De qualquer forma, o pagamento tem que ser feito. Então, mas aí a gente olhando a questão da demissão no meio das férias, para a empresa, na verdade, ela estaria antecipando aí todos aqueles pagamentos de 1/3 de férias para uma rescisão, ou seja, nada mudaria nesse aspecto, Ah, né? sim. Não. Se o empregado usufruiu de 15 dias dos 30 dias que foram Aham. antecipados, esses 15 dias aí vão ser pagos Hum. proporcionalmente, é claro, e na rescisão os demais, assim como 1/3. Porque só para ficar claro, é que 1/3 eu Ou, no, poderia ou a pagar sua até pergunta foi de dezembro, né? suspensão. Ou a sua pergunta foi no caso de suspensão. Se for para suspender o contrato em meio à antecipação, Não, não, vai ser. no caso de Sim. rescisão no meio das férias, quer dizer, Ah, não vai ter nenhum impacto em relação ao pagamento, porque, na verdade, eu teria que antecipar tudo aquilo que eu projetei, por exemplo, 1/3, na verdade, eu vou ter que pagar na rescisão, então também não é é, vantajoso.
Ok. Fabiana, você comentou agora há pouco falando sobre rescisão por força maior, né? Esse também é um questionamento, porque na questão da pandemia, eu coloco que algumas atividades tiveram um impacto muito grande, né? Algumas empresas já vislumbram o fechamento das suas atividades, e aí surge esse questionamento com relação à rescisão por força maior. E aí, só para talvez deixar um pouco claro com relação a isso, muitas pessoas questionam o seguinte: a multa do FGTS, que é 40% numa rescisão normal, né? No caso normal, maior eu teria uma redução para 20%, né? E ainda tem uma outra questão também que é muito polêmica, que é a relação de não pagar o aviso prévio. Porque, na verdade, a colocação é que as empresas não teriam, vamos dizer assim, uma forma de dizer que foram elas que demitiram, né? Foi motivos alheios à vontade do empregador, né? Dá um alô sobre isso aí, dá uma esclarecida a respeito. Na verdade, assim, embora a medida provisória, a 927, já tenha encarado esse momento, né, como motivo de força maior, ela já consagrou que a pandemia, enquanto houver o estado de calamidade pública, durante a pandemia, é considerado um motivo de força maior. Embora haja isso expressamente, as empresas têm que ter cautela ao fazer uma rescisão por força maior, porque há empresas que já estavam em situação já, né, de dificuldade econômica, e a dificuldade econômica não é encarada como força maior. Não pode se rescindir por conta disso, né, por uma dificuldade financeira. Agora, a empresa encerrou as atividades totalmente por conta da pandemia, aí é uma situação diferente. Aí, realmente, se impactou isso, daí tem que ficar muito claro, impactou nas atividades da empresa, na continuidade da empresa, aí, e a empresa encerrou as atividades, ok, a rescisão pode ser feita com tranquilidade por esse motivo. E outra situação, quanto ao aviso prévio que você falou, né? Majoritário não, tá? Tem alguns juristas aí que estão entendendo que pode ser feita a rescisão por força maior, mesmo sem extinção total da empresa. Mas eu acho muito preocupante de orientar a empresa que não está encerrando as atividades fazer uma rescisão por motivo de força maior se ela vai continuar as atividades, entendeu? Eu não oriento nesse sentido. Agora, encerrou realmente por conta da pandemia, sem problemas. O aviso prévio também é outra questão de entendimento. Não tem jeito, né? No direito do trabalho tem essas... Nada praticamente nada é certo, né? Sempre tem os entendimentos, não só no direito do trabalho, né? Em todas as outras áreas também. Mas essa questão do aviso prévio tem entendimentos divididos, de que não é devido o pagamento do aviso prévio, apenas a metade da indenização aí que seria devida a título de multa de 40%, que passa a ser 20%. Não teria o aviso prévio por conta da falta de previsão da empresa de rescindir aquele contrato, de encerrar as atividades, inclusive. Outros entendem que a lei não trata desse aspecto, a CLT não fala que é possível deixar de pagar o aviso prévio, então não caberia tirar o aviso prévio lá do pagamento das verbas rescisórias. Acho que eu respondi sua pergunta. Teve mais alguma questão de força maior? Não, é isso. Né? Ou seja, as empresas elas têm que estar bem calçadas na questão seguinte: se elas querem levar
a colocação da redução dos 20%, ou mesmo da retirada do aviso prévio, tem que ter um embasamento para que leve isso, muitas vezes, a uma decisão judicial. Então, não basta só apenas alegar dificuldade financeira, né? Precisa provar que... Não, na verdade, assim, não é nem que ela precisa provar. A gente faz essa orientação porque há a possibilidade de ser discutido futuramente, né, pelo empregado, que Sim. ele teria direito a esses 20%, porque não houve rescisão por força maior, porque não houve um encerramento por força maior nada, porque a empresa já ia fechar e tal. Só essa preocupação. O risco que tem é da empresa futuramente pagar na justiça esses outros 20%, o aviso prévio, né, desse caso, como se fosse uma rescisão sem justa causa. Mas, assim, e por que eu entendo que vai ser feita essa interpretação? Justamente porque essas medidas foram criadas para preservar o emprego. Então, está sendo feita, a possibilidade está sendo colocada aí para a empresa de fazer o teletrabalho, de reduzir a jornada e o salário, e o governo está bancando aí parte desses benefícios e incentivando que as empresas não demitam, e aí vai a empresa demite. Às vezes é uma empresa que está em tem uma atividade essencial e por dificuldade financeira, ela poderia estar aberta, mas por dificuldade financeira não está. Não foi por conta da pandemia. Então tem que ter esse cuidado. Tá, ok. Uma outra pergunta que chegou aqui, mas com relação a um outro tema. Descobri que minha empregada doméstica recebia pecúlio. Se eu suspender o contrato dela, ela conseguirá receber o benefício emergencial? Olha, essa é uma das exceções, né, que a lei trata, a MP 936. Uma coisa é você poder suspender. Poder suspender e poder reduzir, pode. Agora, se a pessoa vai receber o benefício emergencial ou não, é uma outra situação. O pecúlio e a pensão por morte, se a pessoa recebe pensão por morte ou o pecúlio, que é o auxílio acidente, né, na verdade, são benefícios aí previdenciários, mas ela vai conseguir receber de forma acumulada com o benefício emergencial. Ok. Mas em outras situações diferentes dessa, não tem como, não vai receber. Aposentado, por exemplo, pode suspender o contrato dele sem que sem que ele receba, ele não vai receber esse benefício emergencial. O que não significa que não pode suspender. A portaria, teve até uma portaria recente que veio falando sobre o benefício emergencial, a 10.486 de 2020, do Ministério da Economia. Tem um artigo que fala que essas medidas não se aplicam a quem recebe prestação de prestação continuada, né, do benefício previdenciário, salvo pensão por morte e auxílio acidente. Mas ela está criando uma norma e a medida provisória não trata disso. Ela está fazendo uma exceção que não é feita na medida provisória. Está legislando, na verdade, o Ministério da Economia, que é vedado, né? Ele não pode fazer isso. Então, as empresas não se preocupem porque pode ser aplicado sim. E se houver alguma interpretação de que essa portaria veda a possibilidade de suspensão, pode ser discutido na justiça. Tá. Chegou também aqui uma pergunta. Posso ter demissões, reduções e suspensões numa mesma empresa, no mesmo momento? Eu entendo aqui que seriam casos distintos para funcionários. Poderia até, assim, pensar questão de isonomia, que a gente fala, né, dos empregados que fazem a mesma atividade na empresa, então eles deveriam ser tratados igualmente ali nesse aspecto. Mas, volto a falar, não vamos criar problemas onde, né, a norma veio para flexibilizar. Então, não há problema algum em fazer essa diferenciação.
A outra pergunta é: força maior precisa ser reconhecida judicialmente? Ah, sim, bem lembrado. Era até uma situação que englobava ali na questão da força maior. E é o seguinte, a Caixa Econômica ela vem negando, né? Não sei se já voltou a conceder, espero que Não, sim, né? já voltou, Já já voltou. voltou. É, Uhum, mas chegou um período aí que ela negou a liberação do FGTS com esse argumento aí de que deveria haver um reconhecimento da Justiça do Trabalho da força maior. Isso aí é um artigo uhum, que está na 18, parágrafo 2º da lei de FGTS, da lei 8.036. Esse artigo, ele dispõe expressamente que em caso de força maior reconhecida pela Justiça do Trabalho em decisão transitada em julgado, ou seja, deveria o processo finalizar, não é nem uma liminar, uhum, seria já uma ação completa para reconhecer a força maior, aí sim é que seria devido a 20% de FGTS. Só que é uma questão que foge totalmente à nossa realidade, né? Primeiro que a força maior já uhum. foi reconhecida por lei. A medida provisória já trouxe essa interpretação. E já consagrou, né, esse entendimento de que é. E outra que a Caixa Econômica não cabe a ela fazer esse juízo de valor, né? Então, Uhum, chegar lá e ela tem que liberar. Se a empresa fez a rescisão por força maior, ela não tem que discutir se é constitucional, se é ilegal, sim. enfim. Isso aí não vai caber. Então, não precisa de decisão. Já vi um juiz do trabalho se manifestando de que negaria, se fosse o caso Uhum, de uma ação, ele entende que deveria ter o reconhecimento da Justiça do Trabalho. Mas todos os uhum. demais entendem que isso é uma decisão já quase que, não vou dizer majoritária, mas entendimento já que prevalece é esse, de que é Ok, dispensada a decisão. ok. Bom, Fabiana, falta aí uns 5 minutinhos para terminar. E E a gente não falou, né, de uma questão que é É, importante. É, e tem assim, muitas perguntas chegando. Eu vou é, até depois verificar e a gente promete que vai responder, mas não vai dar tempo. Talvez a gente consiga até fazer infelizmente. um segundo, né, uma segunda live falando Sim, de outros assuntos. Mas assim, com certeza nós não vamos conseguir também falar sobre tudo, né? Então vai ficar alguma coisinha talvez para a próxima. E aí eu queria que você sim. falasse rapidamente, que é a última pergunta antes da gente se despedir, que o governo, isso já foi comentado, e aí eu queria te perguntar, o que você entende que, com relação às verbas, né, já que o governo decretou o estado de calamidade pública, se caberia a ele o pagamento dessas verbas. Há um Você quer que eu fale em entendimento 5 minutos, né, Nazaré? é, Bom, essa é uma questão super polêmica, né? Mas muito. eu vou tentar resumir. Também Em questão de 5 não, entendimento. você vai ter dois. 2 minutos. Ah, sim, Dois vou bem minutos. rápido então. O entendimento que tá tendo é justamente de flexibilizar essa questão. Embora se reconheça que é o fato do príncipe que a gente chama, essa situação de força maior que a gente está vivendo, e que, nesse caso, poderia até se aplicar esse artigo, é o artigo 486 da CLT. As implicações aí na Justiça do Trabalho seriam muito complexas, né, do empregador ainda ter que fazer esse requerimento de pagamento de indenização, ia ser ainda judicializado tudo, até quando isso seria resolvido. Então, o entendimento majoritário é de que ele não se aplica. Não caberia o pagamento pela entidade que Uhum, fez aquele decreto do estado de calamidade pública, não caberia o pagamento. Então, a orientação que eu dou é de que as empresas não se valham desse artigo para que depois tentem buscar essa indenização, né, do governo, uhum, porque é temerário, é preocupante se valer sim. dessa indenização.
Ok. Bom, Fabiana, acabou, né? Agora, Agora a gente tem que pensar e, assim, analisar todos esses aspectos. O importante é que também se tenha essas informações, né, para que as empresas tenham uma tomada de decisão com um embasamento, né, porque muita coisa a gente vê aí pela internet, mas a gente tem que ter um olhar crítico em relação a algumas situações, porque é uma novidade, né? Infelizmente, todos nós fomos pegos de surpresa. Bom, mas acho que vai mudar muito aí o entendimento na Justiça do Trabalho. Verdade. E aí nós estamos terminando esta live, eu espero que todos tenham gostado. Entrem nos nossos canais, façam seus comentários, deem sugestões, se vocês gostariam de um novo tema. E não se esqueçam, né, que mais do que nunca nós precisamos estar munidos de saúde mental, física e de muita informação.